Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos nessa 11ª semana do tempo comum, esse tempo comum que a igreja nos dá como oportunidade. No comum do dia a dia, na vida diária, sendo alimentados pela palavra, pela Eucaristia, pela oração, pelos sacramentos, nós fazermos a nossa caminhada de perseverança, de um povo que sabe que é, aqui nessa terra, estrangeiro, de um povo que sabe da transitoriedade dessa terra, que nós estamos aqui apenas de passagem, e por estar aqui apenas de passagem, nós fazemos essa caminhada, uma caminhada que Deus nos permite fazer, preparando o nosso coração para aquilo que há de vir, que é o melhor que Deus tem para nós. O melhor ainda há de vir. Claro, o melhor que Deus tinha, Ele já nos deu, que é o seu Filho Jesus Cristo. Ele veio, se encarnou, já nos deu o Espírito Santo, celebramos o Pentecostes. Mas o melhor que eu quero dizer é aquilo que pós-experiência salvífica, pós-experiência de ressurreição do Senhor, aquilo que Ele mesmo disse no seu ensinamento na palavra, é preparado, está preparado para nós, o céu. E nesse tempo comum, as leituras são um momento de muita graça para a nossa formação. Veja bem, hoje no Evangelho, o Senhor vai dizer de 3 práticas que nós precisamos viver no nosso dia a dia: a oração, o jejum e o quê? A esmola. Mas a partir desse Evangelho, olhando para a primeira leitura, fazendo o link entre o Evangelho e a primeira leitura, nós vamos ter em mãos, diante dos nossos olhos, a palavra que nos dá a graça do discernimento do que é o verdadeiro profeta de Deus. De quem é o verdadeiro profeta de Deus, o homem de Deus. E aí entenda, quando eu disser profeta, no masculino, homem também é uma palavra masculina, eu estou dizendo da maneira ampla, homem e mulher, profeta de Deus, profetiza de Deus. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, os profetas de Deus, são aqueles e aquelas que vivem no escondimento, no escondido, que não fazem alarde, que não dão espetáculo, que não dão shows, business, mas são aqueles que na vida interior estão aos pés do Senhor. Se você orar, entra no seu quarto e fala na intimidade do seu quarto com seu pai em oração. Se você jejuar, lava o rosto, perfuma a cabeça para ninguém perceber que você está jejuando. Se você der esmola, que a sua mão direita não saiba o que fez a sua esquerda. Olha a direção do escondimento. Nós não precisamos proclamar, porque na verdade, a bem da verdade, o que Deus quer é que a nossa vida seja uma profecia, que o nosso modo de viver seja um modo profético, que a nossa maneira de viver questione profeticamente o mundo. Bata no peito e diga: Senhor, hoje eu quero experimentar, a partir da visão que a sua palavra me traz, essa graça do profetismo, essa graça de verdadeiramente ser um homem de Deus, assumir a minha vocação profética, porque desde o batismo eu participo, Senhor, do seu profetismo, e hoje eu quero experimentar na minha vida essa força profética, no escondido, na intimidade, no relacionamento,
na vida interior, na vida de oração. Eu quero viver nesse mundo de uma maneira profética, porque é isso, Senhor, que este mundo precisa, do profetismo da minha vida, e é isso que o Senhor espera de mim, que eu viva profeticamente nesse mundo. E o Senhor coloca 2 profetas diante dos nossos olhos na primeira leitura: profeta Elias, e qual é o outro profeta? Eliseu. Mas é muito interessante nós percebermos essas 2 figuras tão importantes na história de Israel, na história de salvação. Especialmente nós vemos a figura do profeta Elias quando Jesus sobe no Monte Tabor, na hora da transfiguração. Pedro, Tiago e João veem com seus próprios olhos Jesus sendo instruído pelo profeta Elias e por Moisés. Mas é interessante, se você for pegar a partir do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis e ler a história de Elias, você vai ver que a maior parte da vida de Elias, ele viveu no escondimento. Ele viveu ali exatamente como Jesus está dizendo no Evangelho, sem espetáculo, mas aos pés do Senhor. Vai dizer no capítulo 17, no início da história de Elias, que ele é um tesbita e ele é provocado por Deus aí ao rei Acabe. E entenda, o rei Acabe foi o pior rei até então que Israel teve. Nós precisamos compreender que o reino estava dividido em 2. O rei Acabe governava Israel na Samaria com 10 reinos, ele junto com a sua rainha Jezabel, que foi um desastre na vida dele. E existia o reino de Judá, com as 2 tribos, com a sua sede em Jerusalém. Acabe e Jezabel na Samaria. E Deus provoca Elias para que ele vá e ele diga ao rei Acabe que o rei era uma tragédia para Israel. Ele estava levando o povo ao erro. Olha só a importância de um governante, ainda mais nesse ano eleitoral. Um governante pode levar uma nação a um desastre, a uma desgraça. Isso é bíblico. Acabe e Jezabel levaram Israel ao desastre da idolatria. Eles idolatravam a Baal. Jezabel havia mandado matar os profetas do Senhor. Um abençoado funcionário pegou 100 profetas escondido e colocou dentro de uma caverna e alimentava eles com pão. Mas somente o profeta Elias sobrou para testemunhar. E o profeta vai até o rei Acabe e diz: olha, se você não se emendar, eu estou declarando que a partir de agora virá uma grande seca sobre Israel. Durante 3 anos, Israel viveu uma grande seca. As plantações morreram, os animais morreram, as pessoas estavam passando por carestia, por causa da injustiça de um rei iníquo, de um governante iníquo. E o profeta Elias foi conduzido por Deus até uma torrente, porém a torrente secou, e ele no escondimento, ali na intimidade, esperando a direção de Deus. Depois Deus vai e fala para ele: vai até Sarepta, lá você vai encontrar uma viúva, e ali Elias é sustentado pelo pão que aquela viúva fazia todos os dias, num milagre da multiplicação da farinha e do azeite, uma prefiguração daquilo que nós vamos celebrar amanhã da Eucaristia. Elias foi alimentado pelo pão milagroso que Deus enviou para ele naquele tempo, foi sendo sustentado, até que Deus indica para ele e fala: olha, vai até o rei Acabe, diga para ele que vai chover. Mas por que essa profecia da seca? Porque Baal era o falso deus
da fecundidade, da chuva, da bênção, daquilo que fazia brotar a verdura, as frutas em Israel. Então, para mostrar que Deus é Deus, tem que vir uma seca. Cadê o Deus, o falso Deus que faz chover, que traz fecundidade? Ele está calado. Então Elias vai até Acabe e diz: vai chover. Convoca os profetas de Baal para o monte, e nós vamos agora diante de Israel fazer um desafio. Vamos imolar os bois ali, os animais, e vamos clamar: o Deus que colocar fogo na oferenda é o Deus verdadeiro. Trouxeram os 450 profetas de Baal e outros 400 profetas de um outro Deus falso, e eles clamaram, gritaram até o meio-dia. Elias começou a zombar dele: grita mais alto, ele deve estar ocupado, o seu Deus deve estar dormindo. Eles entraram em transe, começaram a cortar o corpo, e nenhuma resposta veio. Elias restaurou o altar do sacrifício, colocou a lenha, colocou a oferenda sobre o sacrifício, fez uma vala em volta do altar, jogou 3 poções de água sobre a oferenda. Ele, diante do povo que estava oprimido na idolatria, faz um grande clamor e diz: Senhor, Tu és o Deus de Israel, ponha fogo nesta carne. E na mesma hora desceu fogo do céu e queimou a oferenda, queimou as pedras, queimou a poeira, e o povo se prostrou e começou a dizer: é o Senhor que é Deus. Naquela hora, pela força profética daquele homem que vivia no escondido e só se manifestava quando Deus indicava que ele deveria se manifestar, o fogo desce e queima aquela oferenda. Se a gente for fazer comparação, a pré-figuração do fogo que desce do céu para queimar o nosso pecado lá no Pentecostes, nas línguas de fogo que nós celebramos há 2 domingos atrás, o fogo de Deus desce e converte uma nação que se prorrompe num grande clamor, prostrada por terra, em adoração, arrependimento pelo pecado da idolatria, e declara: só o Senhor é Deus. Elias vai, e aí nós temos que entender a moral do Antigo Testamento. A perfeição da moral é Jesus Cristo. Elias vai e extermina os profetas de Baal, mata ao fio da espada todos os profetas, para dizer: o mal tem que ser arrancado pela raiz. Eles estão provocando a morte do povo, e eles têm que ser exterminados, no sentido da visão do maligno, do mal, daquilo que oprime, daquilo que mata, daquilo que acorrenta. E Elias extermina os profetas de Baal. Quando Jezabel sabe, ela diz: vamos matar o profeta Elias. E Elias foge, e tem uma certa depressãozinha no coração, porque ele se frustra. O povo se converteu, mas o rei e a rainha não. O rei e a rainha continuavam infiéis, inclusive queriam matá-lo. E aí o profeta pede a morte para Deus: olha, Senhor, eu acho que terminou a minha carreira, pode me levar, estou com a carreira terminada. Deus faz vir sobre ele um sono. Na hora que ele é despertado por Deus, ele vê ali um alimento, ele se alimenta, ele come daquele alimento, e Deus diz: vai para o monte Horebe. E Elias caminha durante 40 dias, alimentado e sustentado pelo pão do céu, e chega no Horebe, no escondimento. Veja bem, irmãos, irmãs, nós temos uma tendência muito grande à vanglória. Nós trazemos em nós uma tendência de querer a glória para nós.
de querer os louvores para nós, de roubar os louvores de Deus. Deus permite o profeta viver isso para ele entender que a glória era dele. E Deus leva o profeta para o silêncio do Monte Horebe, onde Deus quer se revelar a ele, aonde Deus quer se manifestar a ele. E Deus não se manifesta naquele vendaval, Deus não se manifesta naquele terremoto, Deus não se manifesta naquele fogo, Deus se manifesta na brisa silenciosa, exatamente mostrando ao profeta: acalma o seu coração, a glória é minha, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Israel e sou o seu Deus, Elias. Você é meu profeta, é meu escolhido. E ali Deus dá a direção, e aí Deus já indica: você vai ungir o Eliseu como seu sucessor e meu profeta. Elias desce do monte e vai atrás da direção que Deus dá, e encontra Eliseu, que era um agricultor, que estava na agricultura arando pasto. E Elias pega o manto, joga sobre Eliseu. Eliseu fica impactado e diz assim: Elias, e continua, Elias não jogou o manto, não ficou. Qual a sua resposta, Eliseu? Foi embora. Jogou o manto, deixou o manto lá e foi. Eliseu veio atrás dele e falou para ele: seguinte, eu posso despedir do meu pai e da minha mãe? Posso dar um churrasquinho? E Eliseu vai e faz um churrascão. Mata o boi que ele trabalhava, pega a canga e o arado, quebra, faz um carvão, faz um churrascão para os familiares, para o pai e para a mãe, despedindo deles e dizendo: estou saindo da vida civil, estou indo servir a Deus. E ele vai. Mas aí é o bonito. Como que Deus forma Eliseu aos pés de Elias? Eliseu, você agora recebeu o manto, glória, pode profetizar. Foi isso? Não, quem conhece a palavra sabe. Deus forma o seu profeta no serviço. O homem de Deus é formado no serviço, nas coisas simples, na humilhação. Eliseu não pegou a profecia e saiu profetizando, não. Elias foi trabalhar em função, ou melhor, Eliseu foi trabalhar em função de Elias nas coisas simples, no dia a dia, servindo a Elias, servindo a Deus nas coisas simples, até que chegasse a hora. A hora é de Deus. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, Deus chama os simples como nós para ser os profetas desse mundo. Diga para ele: Deus está chamando você. Chegou a hora de dar um basta naquela vidinha medíocre. Tenha coragem, como Eliseu teve, de quebrar a canga, de pegar o arado e quebrar, matar aquilo que era o seu instrumento de trabalho, aquele gado, fazer um churrasco e despedir-se daquela vida para verdadeiramente entregar-se no serviço do Senhor. Dá uma sacudida em quem está do seu lado e diga: Deus conta com você como Ele contou com o profeta Eliseu. Deus conta com você como Ele contou com o profeta Eliseu. Diga para quem está do outro lado: Deus conta com você como Ele contou com o profeta Eliseu. Porém, o segredo está, diga para ele: irmão, o segredo está na intimidade com Deus, na oração, no escondimento. Se você orar, você não precisa divulgar. Se você jejuar, você não precisa fazer carinha de fome. Ai, coitadinho, está jejuando, não comeu nada hoje, que dó. Vou fazer uma comida gostosa para ele. Diga para ele: se você jejuar, as pessoas não precisam saber. Lava o rosto, arruma um sorriso na cara, perfuma a cabeça e viva um dia de alegria,
porque é para o Senhor. Diga para esse irmão, dá uma sacudida nele, se você esmolar, que a mão direita não saiba o que fez a esquerda. Mas segura na mão dessa bênção e diga: ô bênção, o profetismo é serviço, é entrega, é trabalhar nas coisas mais simples, mas é ter um sentido de amor, de entrega, de abandono na vontade de Deus. Balança a mão desse irmão a partir dessa noite. Como Eliseu, como Elias, você precisa querer, do fundo do seu coração, fazer a vontade de Deus. E é Deus quem vai te aprovar, e não os homens. Diga para ele: aleluia. É Deus que vai te dar a aprovação, e não os homens. Diga para ele: glória a Deus. Qual é o seu nome, profeta? Pergunta para ele: qual é o seu nome? Diga para ele: é Deus que vai te aprovar a bênção de Deus. Aplauda esse irmão que Deus vai aprovar, se ele decidisse por viver no escondido. Eu fico com pena de pessoas que buscam a autopromoção, não entenderam nada do profetismo. O profetismo é escondimento. Quem aprova, quem confirma e quem exalta um profeta é Deus, não são os homens, não são os homens dessa terra. É Deus que levanta os seus profetas, é Deus que desperta os seus profetas, é Deus que confirma o serviço, a humildade, a humilhação, para ser profeta de Deus, para ser homem agradável ao coração de Deus, mulher agradável ao coração de Deus. Você precisa entrar no propósito da obediência e da humildade, da humilhação, da submissão a Deus. Não existe profetismo sem isso. E eu posso dizer para você: cuidado com esses que estão dizendo que são profetas de Deus na televisão. Um profeta não se explicita, o profeta está no escondimento. Toma muito cuidado, Deus está nos dando um critério de profetismo. Ora escondido, jejua sem ninguém saber, dá esmola sem a sua mão esquerda saber o que fez a sua direita. Isso é muito claro. Esse é o caminho profético que Deus quer que nós façamos. O profeta não se autopromove. Meu Deus, chega a ser ridículo a autopromoção, porque não é assim. No reino de Deus é serviço, é submissão, é escondimento, é Deus. E o profeta não é feito para estar toda hora lá querendo. Por isso que Deus faz Elias ir para o Horebe: cala a boca, fica quieto aqui, volta. A escolha de Eliseu é como Jesus subiu no monte para escolher os 12, na intimidade. E ele desce e escolhe Eliseu. Eu pergunto para você: foi transmitido via satélite o arrebatamento de Elias? Foi? Não, no escondimento. 50 filhos de profeta viram de longe, e um único que testemunhou de perto o grande evento de um Deus que honra aquele que é fiel a ele. Salmo 36: o justo não fica sem resposta. Deus honra. Elias estava pensando em terminar a carreira lá? Não, Deus tem uma missão. Você vai confirmar um rei para Israel e outro para Judá. Você vai confirmar, vai ungir Eliseu, vai ensinar ele a humildade, a obediência, o princípio de obediência, o princípio de humildade, de humilhação, porque ele vai assumir uma grande responsabilidade. E Eliseu é testado. Quando chega em Jericó, Elias pergunta: você não quer ficar aqui não? Sabe por quê? Porque Jericó é um oásis no meio do deserto. Aquela região que Elias estava andando na direção do Jordão era seca, era terra, pedra, areia, rocha, uma região sem vida, inóspita. Quando chega em Jericó, até hoje, você, Jericó, água, tâmaras, comida, fruta, é assim.
tem um mar morto, uma secura, é uma região abaixo do nível do mar. E Elias no oásis fala para Eliseu: você não quer ficar aqui não? O que ele queria dizer? A vida de um profeta não é oásis. A vida de um profeta é caminhar pelo deserto, no princípio de obediência e de humildade. Eliseu: nunca, eu vou contigo. Aí quando ele chega na beirada do Jordão, estou só relatando o texto de hoje. Elias fala: eu vou ser arrebatado pelo Senhor, o que você quer? Eu quero, guloso, né? Uma porção dobrada do seu espírito. Nossa, o que você está pedindo é difícil, mas você só vai receber se você ver com os seus próprios olhos o meu arrebatamento. Eliseu estava sendo ensinado por Elias: o profeta é alguém que está em constante vigilância. O homem de Deus é alguém que se encontra em constante vigilância de oração, na presença de Deus. Coloca a mão no seu coração e fala: eu quero, Senhor, uma porção dobrada do seu espírito. Mas eu quero, Senhor, experimentar essa graça de, a partir dessa noite, estar atento, vigilante. Eu não quero viver uma vida distraída, como se nada estivesse acontecendo. Eu quero ser vigilante. Eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Modela a minha vida nessa noite, a minha vida profética. Eu quero ser modelado no escondimento, na vigilância, na oração, na vida interior, na intimidade contigo. Eu, diga o seu nome, Padre Roger Luiz da Silva, quero, Senhor, ser formado na sua escola profética. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo, eu estou aqui. Sem câmera, sem flash, sem satélite, Elias é arrebatado no escondimento. Ué, cadê aquele povo de Israel? Não podia vir ver o arrebatamento de Elias, já que eles tinham se convertido? Deus não dá espetáculo. Deus não dá espetáculo. Diante de Eliseu e diante dos 50 filhos de profetas, Elias é arrebatado num turbilhão, numa carruagem de fogo. O homem de Deus é honrado pela sua fidelidade. Eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você se decidir pelo princípio da obediência e pelo princípio da humildade, se você se decidir por seguir a Deus, Deus vai honrar a sua decisão de seguir a Ele. Deus vai te honrar, talvez nem tanto aqui nessa terra, mas Ele vai te honrar com aquilo que o próprio Jesus conquistou, como eu comecei essa homilia, para você, o céu, o melhor que Deus podia dar para mim e para você. Mas se você e eu permanecermos fiéis a Deus, Ele vai honrar como Ele honrou ao profeta Elias. Fica a roupa de Elias, Eliseu reparte as duas partes, representando aquele profetismo que alcança as realidades daquela terra. E ele pega o manto, porque o manto significa muito para ele. O manto é o sinal do chamado. Foi Deus que o chamou. Através de que Elias jogou o manto. Ficou o manto de Elias para Eliseu. Ele pega aquele manto e ele diz para Deus: tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? Por quê? Diferente da sucessão de Moisés, Deus falou a Josué: aonde você estiver contigo, eu estarei.
aonde a planta dos seus pés pisar, eu te darei a graça da conquista. Assim como eu estive com o meu servo Moisés, contigo eu estarei. Mas Eliseu não recebeu essa mensagem. Ele ficou com o manto, com o sinal do chamado, e ali naquele manto estava o poder de Deus. E ele vai dizer: onde está, ó tu, Deus de Elias? Estarás comigo? A missão que me confias é uma missão árdua, é profetizar nesse tempo difícil. Elias foi o profeta do fogo. Elias foi o profeta da ressurreição, a primeira ressurreição que acontece na história bíblica. Elias ressuscita o filho daquela viúva que alimentou ele. Elias foi um profeta confirmado que converteu uma nação, um povo. Eliseu: estás comigo? Quando ele bate com o manto na água do Jordão, o que acontece? Não entendi. O que aconteceu? Não comeram não, né? Tomar café hoje? O que aconteceu quando Eliseu bateu com o manto na água? Faz o gesto. E ele passou, e ali começou a história profética de Eliseu. Agora ele estava apto para profetizar. Ele não precisava se autopromover. Deus estava confirmando: Eliseu, eu estou aqui. Dá uma cutucadinha nesse profeta que está aí do seu lado. Diga para ele: profeta de Deus, ele está com você. E se você assume nessa noite essa vida profética que Deus tem para você, cutuca nele, diga: ele vai estar com você aonde você estiver. A profecia vai acontecer, a bênção de Deus vai se derramar, o fogo de Deus vai te acompanhar, a força da ressurreição vai estar sobre a sua vida por onde você caminhar. Eliseu deve ter tomado um baita susto. Abriu ali, ele colocou o manto e agora eu sou o profeta de Israel, porque quem me promoveu foi Deus. Aqueles que querem a vida profética, fiquem de pé. E dá uma respirada aí. Glória. Estende os seus braços. Você quer uma porção dobrada? Quem quer, é só pedir. Segura na mão de quem está do seu lado, porque nós não queremos uma porção dobrada sozinhos, não. Eu não quero ser profeta sozinho, não. Você quer? Eu quero ser com vocês, um corpo profético. Não quero ser um profeta sozinho, não. Eu quero ser um profeta com a comunidade Canção Nova. Eu quero ser um profeta com a igreja. Viver o profetismo de Jesus Cristo. Levanta a mão do seu irmão agora. E agora reza, pedindo essa porção dobrada do Espírito sobre a sua vida. Vai dizendo agora para o Senhor, para que Ele te leve a esse propósito, a esse princípio de obediência, esse princípio de humildade, esse princípio de submissão, esse princípio que Deus quer forjar o seu caráter profético. Não na superexposição, nos louvores desse mundo, dessa terra, mas da maneira de Deus, no escondimento. Diga agora: Espírito Santo, vai dizendo: vem sobre mim, vem sobre a vida desse irmão que eu seguro na mão dele, que deseja ser conduzido nesta vida profética. Leva-nos a essa experiência de intimidade, Espírito Santo. Leva-nos ao escondimento, leva-nos à vida interior, leva-nos à escuta. Faz-nos experimentar essa graça de sermos sustentados, alimentados na Eucaristia, como no escondimento Elias foi alimentado, lá naquela torrente, depois por aquela viúva, naquele momento de indecisão, aonde ele achava que a carreira dele tinha terminado, com a frustração da não conversão do rei Acabe e da rainha Jezabel. Vem agora, Espírito Santo, e me leva a essa experiência, e leva o meu irmão a experimentar essa graça. Sopra
sopra sobre nós esse sopro de vida, esse sopro de avivamento, esse poder profético. Derrama sobre nós essa unção, como derramaste sobre a vida do profeta Eliseu, um profeta levantado pelo Senhor. Como honraste a vida do profeta Elias, nós também somos esse povo de profetas, que desde o batismo participamos, Senhor Jesus, do seu profetismo, do seu messianismo, de toda a graça que tem reservado para cada um de nós. Nós pedimos agora, venha, Senhor, e unja o nosso coração, o nosso entendimento, para nós compreendermos que profetismo não é glória humana, mas é serviço, é entrega, é consagração, é abandono, é honrar a Deus. Assim como o profeta Eliseu foi formado aos pés de Elias, quando aquele homem poderoso, cheio de lepra, bateu na porta dele. Era um homem poderoso, conhecido, com recomendações de uma rainha. Não é porque ele era poderoso que Eliseu foi lá afagar aquele homem. Não, o profeta de Deus não se expõe, mas ele dá a ordem. Senhor, que a ordem venha para a nossa vida, mas que nós não façamos alianças. Ele não aceitou dinheiro, ele não aceitou ouro, ele não aceitou prata, ele não aceitou fama. Ele quis ser profeta, ele quis ser servo. É assim que nós queremos viver, é assim que eu quero viver, é assim que a Canção Nova precisa viver, como uma comunidade profética. É assim que esse povo que agora me acompanha no Brasil e no mundo precisa viver, como um povo de profeta, no escondimento, na oração, na intimidade, no jejum, na esmola, mas na unção do serviço. Unja-me, Senhor, unja-me como teu profeta, unja-nos como um corpo profético. Balança a mão desse irmão e diga: unja esse irmão com a unção profética, com essa unção do escondimento, com esse abandono, com essa entrega. Nós não fazemos alianças, o profeta não faz aliança, não recebe agrado. O profeta não vive em oásis, mas ele aceita caminhar no deserto, na humilhação, no sacrifício, na oração, no escondimento. Balança a mão desse irmão e diga: unja, Senhor, unja esse irmão, e que a partir de hoje ele caminhe sobre essa terra como um profeta do Senhor. Diga isso. Balança a mão desse irmão e diga: unja, Senhor, redesperta essa unção, e que a partir de hoje esse irmão caminhe sobre essa terra como um profeta de Deus. Aleluia. Balança a mão dele e diga: profeta de Deus. Aleluia. A partir de hoje caminhe sobre essa terra como um profeta de Deus. Dê um glória a Deus bem forte e aplauda aquele que traz a unção a nós nessa noite. Obrigado, Senhor. Derrama sobre nós o seu Espírito, essa unção profética. Derrama, Senhor.